Gostaria que você fechasse os teus olhos agora, falasse com Deus. Esse é o momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo para o meu e para o teu coração. Você crê nisso? Você crê que Deus tem uma palavra direcionada para você nesta noite? Aleluia. Então fale com Deus, peça para que o Espírito Santo possa dar a cada um de nós, o entendimento a respeito daquilo que vai ser tratado agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar. Precisamos que o Senhor permaneça conosco, precisamos que o Teu Espírito continue, Senhor, direcionando este culto, em especial, ó Pai, porque nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Fale conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente, nos dar entendimento, compreensão acerca daquilo que vai ser tratado. Quero ser, ó Deus, apenas um instrumento nas Tuas mãos, um canal, Senhor, através de quem o Senhor possa comunicar conosco agora a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, no nome do Senhor. Eu gostaria que você que tem sua Bíblia, pudesse abri-la agora no livro de Josué, um texto muito conhecido já, certamente, da grande maioria dos irmãos. Josué capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e todo o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém, irmãos? Feche a tua Bíblia, retome agora a tua atenção aqui para o altar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para que eu compartilhasse com a igreja neste dia. E o tema da nossa mensagem é Vencendo os Desafios. Amém, irmãos? Vencendo os desafios, Quem de nós não temos desafios todos os dias, que precisamos enfrentá-los em muitas áreas da nossa vida, todos os dias se apresenta uma situação, se apresenta um problema, se apresenta uma dificuldade, e ao decorrer da vida, então, a vida, ela é um desafio constante para nós. Quando nós olhamos para dentro desse texto, conforme o pastor disse, um texto já conhecido, certamente, de grande parte dos irmãos, aqueles que estão conosco também pela nossa live, é um texto conhecido. Nós vemos aqui Josué recebendo uma palavra de ânimo vindo da parte de Deus, lembrando que Josué foi o sucessor de Moisés, depois dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel pelo deserto, desde a saída do Egito até a entrada de Canaã. Depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué para liderar este povo, e fazer com que este povo recebesse a terra que o Senhor já havia, há 500 anos atrás, prometido a Abraão. Desde que o Senhor chama Abraão e o coloca ali na terra de Canaã, o Senhor diz a Abraão que toda aquela terra seria da sua semente, seria da sua descendência, que antes disso, a sua descendência seria escrava numa terra distante, ou numa terra estranha, e que depois disso o Senhor traria este povo para possuir esta terra. Moisés conduziu o povo por esses 40 anos, mas agora, prestes a entrar na terra prometida,
Moisés morre e o Senhor escolhe Josué para liderar este povo. E é exatamente aqui que nós entramos na leitura do texto, né? E conforme o pastor disse, Josué recebe uma palavra de ânimo. Observe bem, irmãos, o que diz o Senhor, né, no primeiro capítulo, no versículo de número 3. O que o Senhor diz para Josué? Josué 1:3. Louvado seja Deus. O Senhor diz para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus está dizendo para Josué, essa terra será sua. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, quem de nós que estamos aqui, né, quem está neste culto, nesta noite, que não gostaria de receber da parte de Deus, né, uma palavra de ânimo, como Josué recebeu? Quem não gostaria de ouvir uma palavra do Senhor dizendo: olha, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu tenho te dado por herança. Veja, por exemplo, o versículo de número 5, o que diz ali no verso 5. Josué 1, verso 5. Diz o texto sagrado: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Amém, igreja? O que é que Deus está dizendo para Josué? Josué, não haverá inimigo que ficará de pé diante de ti. Amém, igreja? Eu pergunto mais uma vez, quem de nós não gostaríamos de ouvir uma palavra de ânimo como esta? Os teus inimigos cairão por terra, nenhum inimigo se susterá diante de ti. Aqui é Deus falando com Josué. E ele diz para Josué: assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. E ele termina esse versículo dizendo: não te deixarei e nem te desampararei. Você imaginou, meu querido irmão, minha irmã, receber uma palavra de Deus como essa? Eu nunca vou te deixar, eu não te deixarei, eu não te desampararei. No versículo de número 6, vamos ver o que diz o Senhor. O Senhor diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Ou seja, aquilo que eu prometi, Josué, através da tua vida, eu vou cumprir a favor do meu povo. E se nós lemos até esse verso, mas se nós continuássemos a leitura deste capítulo até os versículos que vai até o 9, você vai encontrar esta palavra de ânimo, você vai encontrar esta palavra de encorajamento que o Senhor nosso Deus deu a Josué. E eu disse ainda, quem de nós não gostaríamos de receber palavras de encorajamento como estas que Josué receberam? Mas eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, em o nome do Senhor Jesus, que nós também recebemos palavras de encorajamento como esta. Amém? E eu já recebi, você já recebeu, e nesta noite você também está recebendo uma palavra de encorajamento da parte de Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu tenho abençoado aquele lugar. Eu tenho dado a você aquele lugar como herança. Herança aqui no sentido da pregação agora não é apenas a posse, mas a bênção. Aonde você coloca a planta dos teus pés, ainda que aquele lugar não lhe pertença de fato, mas é uma herança do Senhor para a tua vida, enquanto você estiver ali, naquele lugar, naquele trabalho, naquela empresa, naquela cidade, naquela casa, Deus tem te dado por herança, Deus tem te abençoado. Nós temos recebido esta promessa, nenhum dos teus inimigos se susterá diante de ti. Nós temos recebido esta promessa. O Senhor diz: eis que eu serei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus, através do salmista, diz para mim e para você: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa palavra é para mim e para você. Então, meu querido irmão e irmã, quando nós pensamos que Josué, neste momento, recebe uma palavra de ânimo, de encorajamento da parte de Deus, eu também tenho que lhe dizer que nós também recebemos.
Agora, o que muitas vezes pode acontecer, se de repente você não conhecesse ou não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se você não tiver familiaridade com a Bíblia Sagrada, se você não conhecer a história de Josué, narrada aqui neste livro, né, desde este primeiro capítulo até o capítulo 24, olhando para este texto, olhando para estas palavras e para aquilo que o pastor está dizendo, parece então que as coisas aconteceram na vida de Josué, né, de uma forma assim instantânea. Tudo isso que Deus prometeu caiu no colo de Josué e do povo de Israel. Isso não é verdade. Por isso eu disse há pouco, o tema da nossa mensagem é enfrentando desafios. Porque Deus fez a promessa para Josué. Quem conhece a história sagrada sabe que Deus cumpriu estas promessas a Josué. Nós vamos ver isso ainda no decorrer da mensagem. Mas, no entanto, Josué teve que enfrentar desafios, assim como eu e você temos que enfrentar desafios para alcançarmos as promessas que Deus tem para nós. Amém? Recebi uma palavra, Deus falou ao meu espírito, Deus falou ao meu coração, eu estava lendo a Bíblia Sagrada e Deus falou a palavra, parece que saltou aos meus olhos, tomei posse desta promessa. Ou então eu fui num culto e através de um louvor, através do momento de adoração, o Senhor falou ao meu coração através da mensagem daquele hino, e eu tomei posse dessa promessa, através da pregação, através da mensagem, ou veio um profeta de Deus e falou, e eu tomei posse dessa promessa. Agora então é só cruzar os braços e esperar que as coisas vão acontecer, porque afinal foi Deus quem prometeu. É assim que funciona? Não. Amém, igreja? Veja que coisa tremenda, e todos nós já sabemos disso. Deus havia feito promessa a Abraão, né? Deus renova a sua palavra a Isaac, seu filho, depois fala com Jacó, ou Israel, e assim sucessivamente Deus vai renovando as suas palavras e as suas promessas, né? A José, a Moisés, a Josué. Mas apesar de ser prometido e apesar de Deus ter dito, e de fato aconteceu, que era Deus quem iria realizar a obra, né, e fazer com que o povo recebesse aquela terra por herança, mas nós sabemos que Israel, sob a liderança de Josué, teve que conquistar a terra. Conquistar. Se você deseja que uma promessa de Deus se cumpra na tua vida, você precisa entender o que é que você tem que fazer. Qual é a tua parte no processo, porque Deus, apesar de poder fazer isso, mas Ele não trabalha sozinho. Ele até tem poder para fazer. Deus não precisa de mim, jamais. Deus não precisa de você, Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não precisa de nenhum ser humano para fazer aquilo que Ele tem que fazer, mas escolheu Deus que assim seja. Com a nossa participação, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Amém, irmãos? E é muito interessante ainda, irmãos, quando você começa a analisar a palavra de Deus, e vários textos nos levam a esta compreensão, o primeiro passo precisa ser do homem. Você observa, por exemplo, quando Israel chega ali diante do Mar Vermelho, e estava ali diante de algo intransponível, que não se podia vencer, humanamente falando, e o povo se revolta contra Moisés, e Moisés vai buscar a Deus, e a palavra de Deus diz para Moisés, o Senhor diz para Moisés: por que clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche, e você tome o teu cajado, e a hora que você ferir as águas, o mar vai se abrir. Ou seja, Moisés não tinha nenhum poder para fazer abrir o mar. Quem iria fazer abrir o mar era Deus, como de fato fez, mas a iniciativa precisou ser de Moisés. E assim por diante, todos os milagres que você encontra dentro da palavra de Deus, você vai ver que tem a participação e a iniciativa do ser humano. Nós poderíamos citar aqui dezenas, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai te fazendo pensar e lembrar a respeito disso. Então é muito importante, meu querido irmão e irmã, nós entendermos que Josué recebeu uma palavra de ânimo, de encorajamento, mas ele teve desafios para enfrentar. Eu e você temos promessas da parte de Deus, temos conquistas,
E estas conquistas, elas demandam nós enfrentarmos e vencermos muitos desafios. Eu quero citar aqui, rapidamente, alguns dos desafios enfrentados por Josué, e que muitas vezes está na minha vida, na tua vida, faz parte de nós também. O primeiro desafio que eu vejo quando o Senhor chama Josué e diz: olha, Moisés, meu servo, é morto, agora você se levante, porque é você quem vai fazer este povo entrar na terra da promessa. E aí o Senhor, né, dá toda essa palavra que nós já dissemos. A primeira coisa que Josué tem que enfrentar é a desconfiança do próprio povo em relação à sua pessoa, enquanto líder, enquanto comandante agora daquele povo. Por quê, irmãos? Porque Josué, ele iria substituir um grande líder. Moisés não foi qualquer um. Moisés foi um dos maiores profetas que a palavra de Deus registra. O que Deus fez pela instrumentalidade de Moisés, nenhum outro líder, nenhum outro profeta do passado fez. E não seria fácil para Josué substituir aquele homem. Embora a palavra de Deus, ela não retrata, ela não fala a respeito disso, mas eu imagino que o próprio povo estava na expectativa: será que de fato ele será tão poderoso? Ele vai ser tão competente como foi Moisés? Será que de fato agora, sob a liderança de Josué, nós podemos ter a garantia que realmente nós vamos entrar na terra prometida? Com certeza, meu querido irmão e irmã, isso aí passou na mente daquele povo. E não só isso, mas eu imagino que pode ter acontecido, não estou aqui afirmando isso, mas pode ter acontecido, e eu estou trazendo isso para mostrar a realidade daquilo que pode acontecer conosco. Pode ter até passado pela própria mente de Josué: será que eu sou capaz de substituir a Moisés? Será que eu tenho realmente competência? Será que eu tenho de fato capacidade para fazer este povo entrar nesta terra que Deus prometeu? O que eu estou dizendo com isso, meu querido irmão e irmã, através do Espírito Santo? Que existem momentos na tua vida em que as pessoas irão desconfiar de você. Existem momentos na tua vida que você pode chegar com uma proposta, ou contar uma promessa, ou algo desta natureza, e alguém disser: olha, isso não é para você. Você não tem capacidade para isso. Você não tem competência para isso. Isso pode ser até para outro, mas para você não. E muitas vezes nós temos que viver de tal forma, irmãos, que temos que provar, que somos capazes, ou que fomos capacitados por Deus para realizarmos aquilo. Isto quando a nossa própria mente vai sabotar ou tentar sabotar aquilo que Deus preparou para nós. Eu, convidado para assumir esse cargo, essa posição, eu não tenho competência para isso. Eu não consigo, isso não é para mim não. Viu? Não tem outro aí para colocar no meu lugar. O próprio Moisés, quem conhece a palavra de Deus sabe disso. Quando o Senhor fala com ele lá na sarça, no deserto, e o Senhor diz: Moisés, você vai voltar agora lá para o Egito, porque eu vou usar você para tirar o meu... De jeito nenhum, Senhor. Não consigo fazer isso. Sou pesado de língua, não tenho capacidade para isso não. Usa meu irmão Arão. Peça para que Arão vá no meu lugar. Ele próprio, a sua própria mente humana natural estava se sabotando e impedindo o agir de Deus e a promessa de Deus na sua vida. Preste atenção, você conhece a história sagrada, você sabe disso. Moisés nasceu num período em que um determinado rei do Egito, um determinado faraó, mandou exterminar todos os meninos hebreus. E Moisés foi guardado e preservado pelo Senhor, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus: você está vivo até hoje não é por acaso, é porque Deus tem uma promessa para você. É porque Deus tem algo para a tua vida. Então não deixa ninguém te sabotar, e nem a tua própria mente, a tua própria imaginação. O que Deus tem para você é para você, e toma posse em nome de Jesus. Amém, irmãos? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Viu? Toma posse. Quando nós lembramos da história,
né, ainda sob a liderança de Moisés, quando entra aqueles 12 espias na terra e 10 voltam com aquele relatório negativo, né, dizendo que eram como gafanhoto aos olhos dos cananeus, né, aqueles 10 voltam dizendo, olha, nós não podemos não. Josué e Caleb traz um relatório positivo. E esses dias, irmãos, eu lendo um livro, o autor deste livro é o seguinte, preste atenção porque isso é muito forte. O autor deste livro diz o seguinte, quem vive a vida rastejando como um verme, não pode reclamar de ser pisoteado. Quem vive a vida rastejando como um verme, não pode reclamar de ser pisoteado. Você não é um verme, você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então não deixe que a desconfiança de alguém ou a tua própria desconfiança roube de você aquilo que Deus tem preparado. Amém? Um segundo desafio, um segundo obstáculo que nós podemos ver, né, em Josué, na sua conquista à terra prometida, é aquilo que eu chamei aqui de um obstáculo natural. E eu me refiro aqui ao Rio Jordão. A época que o Senhor escolheu para que eles entrassem na terra de Canaã, era uma época de chuva, e portanto, o Rio Jordão estava cheio, e estava transbordando. Não seria, quem sabe, de repente, humanamente falando, a época mais apropriada para se atravessar o Jordão. Mas foi a época que Deus escolheu, e foi a época que Deus determinou. E ali estava um obstáculo natural, né? O rio é um obstáculo natural, mas eles tinham que vencer, eles tinham que enfrentar. E nós sabemos que eles venceram, e eles enfrentaram. E o que o Senhor falou ao meu coração a respeito disso? Que para nós conquistarmos muitas vezes aquilo que o Senhor tem para nós, existem obstáculos naturais. A vida por si, ela tem os seus obstáculos naturais, que nós temos que enfrentar. No seu trabalho existem obstáculos, existem desafios, que você tem que enfrentar. E não tem do que reclamar, e não tem como fugir. Porque se você está ali é porque Deus tem um plano, e Deus tem um propósito. E se existe um desafio a ser vencido, ele tem que ser vencido no nome do Senhor. Amém, igreja? Não há como fugir. Não tinha como eles entrarem em Canaã sem passar pelo Jordão. E o Jordão estava ali à sua frente. Assim como não havia possibilidade do povo sair do Egito pelo caminho, pela rota que Deus determinou, senão passando ou atravessando o Mar Vermelho. Era um obstáculo natural, estava ali. Então preste atenção, na minha vida e na tua vida, em qualquer área, em qualquer trabalho que você fizer, né, qualquer situação, qualquer posição que você fizer, existem obstáculos naturais que nós temos que enfrentar. E nós temos que enfrentá-los, no santo e bendito nome de Jesus. E não adianta, irmãos, preste atenção, né? Preste atenção. Não adianta muitas vezes nós querermos fugir de situações, não adianta. Isso não significa necessariamente que você não pode ter mudanças na tua vida, todos nós podemos. Mas você fugir de um trabalho porque o trabalho tem dificuldades, todo trabalho tem dificuldade. Qualquer trabalho em qualquer lugar tem dificuldade. Pode não ser as mesmas, mas tem dificuldades. Qualquer cidade tem dificuldade. Qualquer casamento tem dificuldade. Qualquer família tem dificuldade. São obstáculos da vida, que não adianta querer fugir, só se morrer. E tem que morrer salvo, porque se morrer sem salvação, aí, ao invés de ajudar, piorou. Então, existem obstáculos que nós temos que enfrentar. Um obstáculo natural. Além deste, nós também vemos na vida de Josué, ele enfrentando um obstáculo causado ou criado pelos homens. E aqui eu me refiro à cidade de Jericó,
que era uma cidade murada. Eram muralhas, humanamente falando, intransponíveis. Jericó, aos olhos dos homens, era uma cidade impenetrável. Jericó, aos olhos dos homens, era uma cidade imbatível. Mas aquelas muralhas, elas foram levantadas pelos homens. Elas foram construídas pelos homens. É claro que para os da cidade de Jericó, elas tinham um propósito de defesa. Mas para os israelitas que haveriam de conquistar a cidade, era um obstáculo a ser vencido. O que o Senhor falou ao meu coração, e eu estou compartilhando com você a respeito disso. Na nossa vida existem obstáculos naturais, mas tem outros obstáculos que são impostos pelas pessoas, colocados pelas pessoas, criados pelas pessoas, para tentar impedir que nós avancemos, para tentar impedir que nós conquistemos aquilo que o Senhor tem para nós. As muralhas de Jericó estavam ali exatamente para impedir que Israel, sob o comando de Josué, conquistasse aquilo que Deus tinha. São obstáculos impostos pelos homens. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Mas eu pergunto para você o seguinte: Josué venceu e os filhos de Israel venceram o obstáculo natural do Jordão? Sim ou não? Eles venceram o obstáculo natural e eles venceram também os obstáculos colocados pelos homens. As muralhas caíram por terra. Nenhum se susterá diante de ti. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não importa se sejam obstáculos naturais ou criados por pessoas para impedir o teu avanço. Se o Senhor é contigo e você tem promessa do Senhor, as muralhas vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas preste atenção, quero voltar aqui para você ter um bom entendimento. Não é se sentar em cima das promessas, cruzar os braços, agora Deus tem que fazer, porque Ele falou. E eu pergunto para você, e você que conhece a palavra sabe bem disso, a estratégia que Deus deu para Josué e o seu exército para a conquista de Jericó. Rodear a cidade durante 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, rodear a cidade 7 vezes. Na 7ª vez do 7º dia, tendo rodeado a cidade, tem que se tocar as buzinas, depois o povo tem que gritar, porque as muralhas vão cair por terra. Uma estratégia que Deus deu para Josué. A questão é o seguinte: quem é que iria derrubar as muralhas? Ou quem derrubou as muralhas? Deus. É sempre Deus. Amém, irmãos? Nunca é a força do meu braço, nunca é a força da minha carne, nunca é a minha inteligência, nunca é a minha capacidade, nunca é a tua inteligência, a tua experiência. É sempre Deus. Nós temos que entender isso. Mas eu sempre gosto de fazer essa pergunta: se Josué e seus homens não tivessem rodeado a cidade de Jericó durante 6 dias, uma vez por dia, se eles não tivessem rodeado a cidade de Jericó no 7º dia, 7 vezes, se não tivesse tocado as buzinas, se não tivesse gritado, eu pergunto para você, Deus teria derrubado as muralhas? Sim ou não? Não. Agora, eu pergunto mais uma vez, e são perguntas retóricas, né? Não deveria nem perguntar, mas você vai entender, né? Rodear uma cidade murada 6 vezes, né? Durante 6 dias ali, uma vez por dia, depois mais 7 vezes no 7º dia, tocar buzina e gritar, derruba a muralha, sim ou não? Não. Então quem é que fez o milagre? Deus. Mas Deus não faria o milagre, não fosse a participação e a obediência do seu povo. Não vai acontecer nem para mim, nem para você, se nós não fizermos a nossa parte. Entenda isso. A minha parte tem que ser feita, a sua tem que ser feita. O milagre é de Deus, milagre eu não sei fazer, nem você. Milagre quem faz é Deus. Mas quem tem que rodear a muralha sou eu. Quem tem que tocar a buzina sou eu. Quem tem que gritar sou eu. Quem tem que fazer a minha parte sou eu. Amém, igreja? Não importa se são obstáculos naturais ou obstáculos causados pelo homem. Deus é com você, faça a tua parte e você vai conquistar o que Deus tem para você. Um outro desafio que eu vejo, irmãos, na conquista de Canaã, sob o comando de Josué.
foi a humilhação que Josué e o povo de Israel, seu exército, sofreu quando foram guerrear, quando foram tentar conquistar a cidade de Ai. Depois da conquista de Jericó, a próxima cidade a ser conquistada era uma pequena cidade chamada Ai. Josué e seus homens subestimaram a capacidade de Ai e não levaram o contingente completo e acabaram sendo derrotados. Quantas vezes subestimamos os desafios confiando em nossa autossuficiência e somos envergonhados? Você tem um desafio pela frente, se prepare da melhor maneira possível. Não precisa. O que foi que aconteceu aqui na cidade de Ai? Eles já tinham vencido Jericó, a maior cidade, uma cidade impenetrável. Ai, uma cidade pequena, um exército pequeno, não tinha nenhuma possibilidade de Ai vencer aquela batalha. Não, então não precisa nem levar todo mundo, não precisa todos os homens, né? Essa quantidade de soldados já é suficiente, o que nós já sabemos, a experiência que temos. Foram lá, foram derrotados, foram envergonhados. Por quê? Confiaram, acharam que, não, nós já sabemos como é que faz. Eu já vi, você já viu, e já pode ter acontecido na vida de muitos de nós aqui, exatamente isso. Aliás, me veio a lembrança agora, isso eu estou falando de coisa de 300 anos atrás, viu, irmãos? Porque os que são de hoje aqui não vai nem saber do que eu vou falar. Uma vez eu fiz um concurso, tem pessoas aqui, eu vi lá em cima, né? Pessoas que eram de Areiópolis, onde eu fui pastor também. Eu fiz um concurso para a Caixa Econômica Estadual, que na época existia, e eu fui reprovado naquilo que eu mais sabia fazer, naquilo que eu mais tinha competência para fazer. Que eu vou falar aqui que, com certeza, muita gente nem sabe do que se trata, né? Um teste de datilografia. Alguém já vai pensar que é algum exame médico, não é, viu? Fique tranquilo, parece, mas não é, né? E eu, desde menino, sempre trabalhei em escritório, sempre trabalhei com isso, né? Tinha já sido aprovado nas provas escritas, agora é pão com manteiga. Pão com manteiga não, é pau na cabeça. Naquilo que eu mais sabia fazer, foi aquilo que eu fui reprovado. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Não confie na tua expertise, viu? Na tua experiência, na tua capacidade. Não, isso aqui eu estou acostumado. Não, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu tiro de letra. Pé nas costas. Se prepare da melhor forma, ainda que você saiba. Estude, se você precisa, se é alguma coisa dessa natureza, se prepare para isso. Talvez, e muito provavelmente, depois que você fizer e enfrentar esse desafio e for aprovado, você vai chegar à conclusão que nem precisaria ter se preparado tanto assim. E às vezes até é verdade. Mas se acontecer exatamente o contrário, e você for reprovado, você vai falar, puxa vida, se eu tivesse me esforçado pelo menos um pouquinho mais. Olha, faltou quase nada. Mais um pouquinho eu estaria lá. Mais um pouquinho eu teria vencido. Mais um pouquinho, é esse mais um pouquinho, que muitas vezes as pessoas, por conta da autoconfiança, confiança em si mesmo, confiança na sua experiência. Meu querido irmão e irmã, a minha confiança, a tua confiança, ela tem que ser inabalável em Deus. Eu não posso confiar na minha mente, não posso confiar na minha memória, não posso confiar na minha competência, na minha capacidade, porque na hora H ela pode falhar. Então eu tenho que me preparar da melhor forma possível. Josué e seus homens acharam que Ai era uma cidade pequena, exército fraco, nós já vencemos Jericó, vencer Ai vai ser muito fácil. Foram lá e perderam, foram envergonhados, saíram de lá derrotados e humilhados. Você está entendendo isso? Vamos adiante, bem rapidinho. Um outro desafio que Josué teve que enfrentar, e que às vezes nós também temos que enfrentar. Josué sofreu uma grande decepção pela atitude de Acã. Quem era Acã?
Acã era um dos soldados sob o comando ali de Josué. Deus, quando havia dado ordem para que entrasse na terra e tomasse posse da terra, o Senhor disse que era para exterminar e destruir absolutamente tudo. Não era para se apossar de nada daquilo que tinha na terra de Canaã. Tudo aquilo ali tinha que ser destruído em consagração ao Senhor. E o texto sagrado vai dizer que um desses homens de Josué, chamado Acã, na conquista de Jericó, ele se depara, com uma capa muito cara, e muito preciosa aos seus olhos, uma capa babilônica, e ele pega aquela capa, e ele encontra ali também umas peças de ouro e prata, que o Senhor havia mandado destruir absolutamente tudo, e ele leva e esconde, faz um buraco e esconde lá na sua tenda. E quando acontece a derrota ali para a cidade de Ai, não foi apenas por conta também da negligência ou da autoconfiança de Josué e seus homens, mas também por conta do pecado de Acã, que eles foram derrotados. A palavra de Deus diz que Josué, e seus homens vai buscar a Deus. Senhor, o que aconteceu? Por que nós somos envergonhados ali em Ai? E o Senhor fala, olha, tem pecado no meio de vocês, existe anátema, tem coisas aí que não era para estar aí. E aí, dentro daquele processo que Deus havia determinado, acaba chegando até Acã. E Acã confessa o que ele tinha feito. Olha, eu encontrei a capa, encontrei a peça de ouro, prata, enterrei, tal. E aí, então, Acã é morto, exterminado, por parte dos filhos de Israel, conforme a ordem do Senhor, para que a maldição fosse tirada de sobre a nação. A ordem do Senhor na conquista de Canaã é que tudo fosse exterminado e destruído. Não poderia se apossar de nada, tudo era consagrado ao Senhor. Acã, um dos soldados de Josué, na conquista de Jericó, separa para si uma capa babilônica e algumas peças de ouro e prata e enterra na sua tenda, pecando contra Deus e trazendo maldição para Israel. Veja bem, Acã era um dos homens, do comando ali de Josué. Alguém que estava ali para somar, alguém que estava ali para lutar junto em prol da mesma causa, em obediência à palavra de Deus. Você pensou, você tem uma pessoa que está ali junto com você para batalhar com você, para lutar com você, para conquistar junto com você, e de repente você ser decepcionado com as atitudes daquela pessoa, e saber que você foi envergonhado e você foi derrotado por conta de uma atitude daquela pessoa, uma pessoa próxima sua, uma pessoa em quem você confiava, uma pessoa em quem você apostava. Eu fico imaginando a decepção de Josué em relação à atitude de Acã. E às vezes nós enfrentamos isso, irmãos. Pessoas que nós colocamos do nosso lado, pessoas que nós confiamos nela, pessoas que estão ali para lutar junto com a gente, para conquistar junto com a gente. Quando você vê, a pessoa tomou uma atitude completamente fora, te leva à vergonha, te leva à derrota. Isso é terrível, terrível, terrível. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui não é exatamente isso, ou esse, quando nós temos essas decepções. Mas exatamente quando acontece o contrário, quando tem aqueles que confiam em nós, que esperam de nós uma atitude de apoio, de somar, e de repente nós falhamos, nós prevaricamos, e ao invés de sermos um ponto de bênção, acabamos nos tornando um canal de maldição. Você entende isso? Então os dois lados são importantes que nós façamos essa reflexão. Não é apenas quando eu sou decepcionado por alguém em quem eu confiava, mas de repente, por uma negligência minha, por uma prevaricação minha, eu acabo me tornando maldição naquela casa, naquele lar, naquele trabalho, naquela igreja, porque eu deixei de cumprir aquilo que eu deveria cumprir. Acã não estava ali para ir atrás de capa babilônica, nem de prata, nem de ouro, nem de qualquer outra coisa. Ele estava ali para lutar ao lado e sob o comando do seu líder Josué, para conquistar aquilo que Deus tinha, não só para ele, Acã, não só para Josué, mas para todos os filhos de Israel.
O que Deus coloca na tua mão, meu querido irmão e irmã, o que Deus coloca na minha mão, não é apenas para abençoar a mim, é para abençoar a mim e aqueles que estão à minha volta. Se eu prevaricar enquanto pastor, meu querido irmão e irmã, pode ter certeza que eu vou sofrer as penalidades disso, mas a igreja sofre junto. A igreja sofre junto, nós temos visto isso. Infelizmente, com tristeza, nós dizemos, nós temos visto isso ao monte. Dentro do lar não é diferente, dentro da casa não é diferente, no trabalho não é diferente. Não vamos nos aprofundar nesse assunto, porque senão fica ruim, né? Mas quantas empresas fecharam as portas, porque os sócios que estavam ali, né, para fazer com que a coisa acontecesse, um trabalha, o outro rouba. Um trabalha, o outro mete a mão. São decepções. Mas vamos adiante. Você está entendendo, amém? Um outro desafio que Josué teve que enfrentar durante a conquista da terra prometida foi a mentira, o engano dos gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Era um povo, né, ali da terra de Canaã, de Gibeão, uma cidade que estava dentro da rota, né, de ser conquistada por Josué e seus homens. Só que os gibeonitas, quando eles ouviram que Josué e os filhos de Israel haviam já penetrado em Canaã, entrado na terra de Canaã, eles que conheciam a história desde que o povo saiu do Egito e veio caminhando pelo deserto, né, da além do Jordão, já haviam vencido 2 reis dos amorreus, tomado posse daquelas cidades, né, agora já tinham conquistado Jericó, já tinham conquistado Ai, e eles sabiam que eles estavam ali na rota, em algum momento seria eles. E então, usando de um estratagema, né, eles se reuniram ali, pegaram alguns homens e disseram, nós vamos falar com Josué. Os irmãos que conhecem a história sabem disso. Colocaram roupas velhas, né, tomaram ali alforjes velhos com pães embolorados e chegaram para Josué, olha, nós viemos de uma terra longínqua, de uma terra distante, né, faz muito tempo que nós estamos caminhando até chegar aqui. Não era verdade, eles eram dali mesmo, né, mas contaram essa história, tanto é que a nossa roupa se envelheceu, nosso alforje se envelheceu, quando nós saímos de casa nós trouxemos pães frescos, mas faz tanto tempo que os pães até se emboloraram. Contaram ali a história, né, e nós viemos aqui porque nós queremos adorar o seu Deus. Nós reconhecemos que o Deus de Israel é o único Deus, queremos fazer aliança com vocês. Conta lá uma história toda, né, e Josué se comove com aquela história, e é uma coisa tremenda, maravilhosa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fico assim, tem hora impressionado, com irmãos, com membros da igreja, que estão conosco, que frequentam, que congregam aqui, que de repente você vai conversar com aquele irmão, ele saiu lá do outro lado da cidade, para chegar até aqui, né? Tem irmãos que vêm até às vezes de outra cidade para chegarem até aqui, e eu fico pensando, meu Deus, que coisa tremenda, né? Quantas igrejas tem no caminho para chegar até aqui, saíram de lá e vieram aqui, né? Isso são coisas que mexem com a gente, que está à frente. E quando os gibeonitas contaram aquela história para Josué, eu tenho certeza que aquilo lá mexeu com Josué. Poxa, saíram de tão longe, né, para adorar o nosso Deus, e sem consultar a Deus, né, sem um discernimento espiritual, de fato, Josué acaba fazendo aliança com os próprios inimigos, aliança com os gibeonitas. E eu fico pensando também, meu querido irmão e irmã, na decepção, na frustração de Josué, quando ele se deu conta de que ele foi enganado. Porque ele foi enganado, ele só fez a aliança que fez, porque ele caiu na conversa. Ele foi enganado. E como é frustrante para qualquer um de nós, quando nós somos enganados. Como é frustrante para qualquer um de nós, quando nós caímos num golpe, né? Tomara que não, tomara que ninguém dos que estão aqui já tenha acontecido isso, né? De você ter sido enganado, de você ter caído num golpe. Mas eu, infelizmente, irmãos, né, eu
praticamente caí num golpe. Né? Só não aconteceu de fato, numa determinada situação, né? Porque a Suelen, minha filha, que está aqui, chegou em casa lá no momento exato. Eu estava com um camarada no telefone, fiquei quase 1 hora, né? E ele me ligando, dizendo que era do banco, que eu tenho conta, que o meu cartão tinha sido clonado, e que isso, e que aquilo, e que aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e foi me envolvendo numa conversa, e nós precisamos cancelar o teu cartão, nós precisamos disso. Foi 1 hora de conversa, e nessa 1 hora de conversa eu passei a conta, passei a senha, passei tudo, só faltava passar o cartão. E sabe por que eu não passei o cartão? Porque Deus cuidou de mim de tal maneira que naquela hora a Suelen chegou. A Suelen chegou conversando com a Sandra, falou: mãe, o que o pai está fazendo? O que o pai está... Falei: não sei, parece que clonaram o cartão, não sei o que aconteceu aí, tal, e não sei o quê. E eu já saindo com o cartão na mão para entregar para o cara que tinha parado de moto em frente de casa. A Suelen falou: mãe, o pai está caindo num golpe. Saiu correndo lá, e eu já com o cartão na mão para entregar para o cara, voou, pegou o cartão, eu fiquei até, falei: nossa, o que está acontecendo, meu Deus? Né? Quase que eu tirei o cartão da mão dela e entreguei para o bandido. Preste atenção, irmãos, preste atenção. E eu não sou melhor do que ninguém, não me coloco aqui como... Mas eu não sou uma pessoa também... tapada a esse ponto, ao contrário disso. Eu estou aqui como pastor para ensinar vocês. E praticamente caí no golpe. Não vou falar: não, eu não caí, só não aconteceu porque a Suelen chegou, senão tinha acontecido. Então eu não posso falar que eu não fui enganado, eu fui. Eu caí no golpe, só não aconteceu de fato por conta do que eu já falei. E depois que passa esse momento, que a ficha cai, você fala: não é possível que eu sou tão orelhudo assim. Não é possível, não é possível. Né? E aí eu fico pensando, irmãos, na decepção de Josué, na frustração de Josué. Mas eu quero fechar essa mensagem aqui dizendo o seguinte, que no nome do Senhor Jesus Cristo, a promessa que Deus tem para mim e para você, ela vai acontecer, como aconteceu na vida de Josué. Quero encerrar lendo Josué capítulo 21, versículos 43 ao 45. Josué capítulo 21, versículo 43. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Amém, irmãos? O texto aqui está dizendo, nós estamos já caminhando aqui no final do livro de Josué. Josué vai até o capítulo 24, aqui nós estamos no capítulo 21, perto já da morte de Josué. Josué morre com 110 anos de idade. E aqui o texto sagrado está dizendo: deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Eu pergunto para você, a promessa se cumpriu ou não? Apesar dos desafios, apesar das decepções, apesar dos tropeços, porque Josué teve momentos de vitórias, Josué teve momentos de decepções, Josué teve momentos de frustrações, Josué teve momentos de tropeços, mas o que Deus prometeu, Deus foi fiel para cumprir. Amém, igreja? Porque o Deus que escolheu a mim e a você, meu querido irmão e irmã, Ele não nos escolheu para nós ficarmos prostrados no meio do caminho. Por que é que Josué venceu? Vamos ver o versículo 44. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Você está vendo aqui? O Senhor deu descanso, deu repouso, conforme jurara. Nenhum dos seus inimigos ficou em pé. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Verso 45. Palavra alguma falhou de
todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Como é que termina o versículo, irmãos? Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Nenhuma só das boas palavras do Senhor falhou. Não é? Conforme o pastor disse, apesar das frustrações, das decepções, não é? Dos tropeços. Mas por que é que Josué foi vencedor? Porque apesar disso, ainda que ele tropeçasse, ele se levantava novamente, se posicionava diante de Deus e continuava em frente. É assim que tem que ser a vida. Amém, igreja? E aqui esta mensagem, ela não fala de salvação. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. Nós não temos nenhuma participação na salvação, mas na abundância da vida que o Senhor prometeu para nós enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Esta palavra é para isso, para eu e você enfrentarmos e vencermos os desafios da vida, vencendo hoje, às vezes sendo decepcionados amanhã, né? Às vezes tropeçando e caindo, mas se levantando pela força do Senhor e continuarmos em frente até que se cumpra toda a palavra e toda a promessa do Senhor para a nossa vida, porque esta é a promessa. E se você toma posse disso para você, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Bem alto, bem forte. Louve e exalte o nosso Deus. Aleluia. Quer ser um vencedor, quer ser um vitorioso, uma vitoriosa, tome posse das promessas e faça a tua parte. Coloque-se de pé. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a Tua igreja nesta noite. Ó eterno Deus, eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas para cada um de nós, os Teus filhos. E a vida, Senhor, de Josué, Teu servo, nos inspira. Ó Deus, com todas as suas vitórias, com todas as suas conquistas, com todas as suas falhas, com todos os seus tropeços, nos ensinando, ó Deus, que nós temos um Deus que cuida de nós e que não nos deixará prostrados, ó Deus, em meio ao caminho, não obstante, ó Deus, de repente as falhas que nós possamos cometer, mas que o Senhor sempre nos coloque em pé, ó Deus, que o Senhor sempre venha através do Teu Espírito Santo a nos motivar, ó Deus, que nós não venhamos a ser sabotados, querido Deus, por ninguém, nem por nós próprios, ó Deus, especialmente, que o diabo não tenha, Senhor, o poder sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, o nosso coração. Ó Deus, que ele não tenha poder, Senhor, para tirar de nós, querido Deus, a confiança na Tua palavra, ó Deus, e a certeza da vitória, porque Tu és um Deus que não falha. Muito obrigado, Pai. Que esta palavra que foi ministrada nesta noite, ela possa ter caído em terra fértil e que ela venha germinar, crescer e frutificar para a glória do Senhor. Amém, amém, amém.